Capítulo 4 Visões. Voltei para a escola. Era a coisa certa a fazer, a forma mais discreta de me comportar. No fim do dia, quase todos os alunos também já tinham voltado. Só Tyler, Bella e alguns outros, que provavelmente estavam usando o acidente como desculpa para matar a aula, ainda estavam ausentes. Fazer a coisa certa não deveria ter sido tão difícil para mim, mas durante toda a tarde tive que lutar contra o ímpeto de matar a aula também, para procurar a garota, de novo, como um perseguidor obcecado, um vampiro perseguidor e obcecado. As aulas naquele dia foram, embora parecesse impossível, ainda mais chatas do que na semana anterior. Era quase como um coma, era como se a cor tivesse sido drenada dos tijolos, das árvores, do céu, dos rostos ao meu redor. Eu encarava as rachaduras nas paredes. Havia mais uma coisa certa que eu deveria estar fazendo, e não estava. E é claro, também era uma coisa errada. Tudo dependia do ponto de vista, da perspectiva de um Cullen, não só de um vampiro, mas um Cullen. Alguém que pertencia à família, algo tão raro no nosso mundo. A coisa certa seria algo assim. Estou surpreso por vê-lo na aula, Edward. Ouvi dizer que você estava envolvido naquele acidente horrível de hoje de manhã. Ah, é verdade, Sr. Banner, mas eu tive sorte. Um sorriso amigável. Eu não me machuquei nem um pouco. Gostaria de poder dizer o mesmo de Tyler e Bella. Como eles estão? Acho que Tyler está bem. Só alguns arranhões superficiais por causa da para-brisa quebrado. Mas Bella, não sei. Um franzir de testa preocupado. Talvez tenha sofrido uma concussão. Ouvi dizer que ela ficou muito confusa por uns instantes, até vendo coisas. Os médicos ficaram preocupados. Era assim que tudo deveria ter se desenrolado. Era isso que eu devia à minha família. Estou surpreso por vê-lo na aula, Edward. Ouvi dizer que você estava envolvido naquele acidente horrível de hoje de manhã. Sem sorriso dessa vez. Eu não me machuquei. O Sr. Banner trocou o pé de apoio, incomodado. Você tem alguma ideia de como Tyler Crowley e Bella Swan estão? Ouvi dizer que se machucaram. Dei de ombros. Não sei. O Sr. Banner pigarreou. Certo, disse ele, a voz parecendo sem forças diante do meu olhar gélido. Ele voltou depressa para a frente da sala e começou a aula. Foi a coisa errada a fazer, a não ser que a perspectiva dessa situação fosse um pouco mais obscura. Parecia tão pouco cavalheiresco mentir sobre a garota pelas costas, especialmente quando ela estava se provando mais confiável do que eu poderia ter sonhado. Ela não contara a ninguém o que tinha realmente acontecido, apesar de ter motivos para isso. Como eu podia traí-la, quando ela não tinha feito nada além de guardar meu segredo? Tive uma conversa praticamente idêntica com a Sra. Groff, em espanhol, dessa vez, e Emmett me encarou por um bom tempo. Espero que você tenha uma boa explicação para o que aconteceu hoje. Rose está explodindo de raiva. Revirei os olhos, sem olhar para ele. Na verdade, eu tinha criado uma explicação perfeita. Digamos que eu não tivesse feito nada para impedir a Van de esmagar a garota. Essa ideia era tão desagradável que me contorci. Se ela tivesse sido atingida, se tivesse se machucado e perdido muito sangue, e o fluido rubro escorresse, se esvaiando pelo asfalto, o cheiro de sangue fresco pulsando pelo ar, estremeci de novo, mas não só de horror. Parte de mim tremia de desejo. Não, eu não conseguiria vê-la sangrar sem nos expor de forma muito mais grave e chocante. Era uma desculpa perfeitamente aceitável, mas eu não a usaria. Era vergonhoso demais. E eu só tinha pensado nela muito tempo depois do acontecido. Na verdade, cuidado com Jasper, continuou Emmett, ignorando meus pensamentos. Ele não está tão furioso, mas está mais decidido. Eu entendi o que ele queria dizer, e por um momento a sala se agitou ao meu redor. A onda de raiva era tão poderosa que uma névoa vermelha dominou minha visão. Pensei que ia me engasgar com ela. Edward, se controla, gritou Emmett mentalmente. Ele segurou meu ombro com uma das mãos, me mantendo no lugar antes que eu pudesse me levantar com um pulo. Ele raramente usava toda a sua força, quase nunca era necessário, pois era muito mais forte que qualquer outro vampiro que já havíamos encontrado. Mas fez isso naquele momento. Ele agarrou meu braço em vez de me empurrar para baixo. Se fizesse isso, a cadeira sobre mim teria se quebrado. Calma, ordenou ele. Tentei me controlar, mas era difícil. A raiva ardia em minha mente. Jasper não vai fazer nada até que todos nós conversamos. Só achei que você deveria saber o que ele estava pensando. Eu me concentrei em me acalmar e senti a mão de Emmett relaxar. Tente não fazer ainda mais escândalo, você já está com problema demais. Respirei fundo e Emmett me soltou. Olhei em volta, como de costume, mas nossa discussão havia sido tão rápida e silenciosa que só algumas pessoas sentadas atrás de Emmett notaram alguma coisa. Não entenderam nada e deixaram o assunto de lado. Os Cullen eram loucos. Todo mundo já sabia disso. Caramba, cara, você está péssimo, completou Emmett num tom de pena.
Vai se ferrar, sussurrei e ouvi rindo baixinho. Emmett não guardava rancor e provavelmente eu deveria ter sido mais grato por sua tranquilidade e compreensão, mas eu via que as intenções de Jasper faziam sentido para ele e que ele começava a pensar que talvez pudessem ser a melhor saída. A raiva borbulhava, quase fora de controle. Sim, Emmett era mais forte do que eu, mas ainda não tinha ganhado de mim uma briga. Ele dizia que era porque eu roubava, mas ouvir pensamentos era tão parte de mim quanto aquela imensa força que era da parte dele. Nós éramos páreo um para o outro. Uma briga? Era assim que aquilo terminaria? Eu teria que brigar com a minha família por causa de uma humana que mal conhecia? Pensei nisso por um momento. Pensei que o corpo da garota parecera muito frágil nos meus braços em comparação com Jasper, Rose e Emmett, que por natureza eram máquinas de matar, com força e velocidade sobrenaturais. Sim, eu lutaria por ela, mesmo contra minha família. Estremeci. Mas não era justo deixá-la indefesa quando fui eu que a coloquei em perigo. Porém, eu não conseguiria vencer sozinho, não contra eles três, e me perguntei quem seriam meus aliados. Carlyle, sem dúvida. Ele não brigaria com ninguém, mas discordaria totalmente dos planos de Rose e Jasper. Talvez isso me bastasse. Esme, quem sabe? Ela não ficaria contra mim e também odiaria descortar de Carlyle, mas apoiaria qualquer plano que mantivesse sua família intacta. A maior propriedade de Esme não seria fazer a coisa certa, e sim me proteger. Se Carlyle era a alma da nossa família, Esme era o coração. Ele era um líder que merecia ser seguido. Ela transformava aquela liderança em um ato de amor. Todos nós os amávamos, mesmo em meio à fúria que eu sentia em relação a Jasper e Rose naquele momento, mesmo planejando lutar contra eles para salvar a garota, eu sabia que os amava. Alice. Eu não tinha ideia. Provavelmente dependeria do que visse do futuro. Eu imaginava que ela ficaria do lado dos vencedores. Então eu teria que seguir sem ajuda. Não seria capaz de enfrentá-lo sozinho, mas também não deixaria que a garota se machucasse por minha causa. Talvez medidas evasivas fossem necessárias. Um humor sombrio repentino atenuou um pouco a minha raiva. Tentei imaginar como a garota reagiria se eu a raptasse. É claro que eu raramente conseguia adivinhar suas reações, mas que outra resposta ela teria que não o terror. No entanto, eu não tinha certeza de que conseguiria fazer isso, raptá-la. Não conseguiria ficar perto dela por tanto tempo. Talvez eu só entregasse de volta para a mãe. Até isso seria muito perigoso. Para ela. E também para mim. Me dei conta de repente. Se eu a matasse por acidente, eu não sabia ao certo quanto dor isso me causaria, mas sabia que seria intensa e complexa. O tempo passou rápido enquanto eu considerava todas as complicações a enfrentar, a discussão que me esperava em casa, o conflito com minha família, os extremos a que talvez tivesse que chegar. Bom, não podia mais reclamar que a vida fora da escola era monótona. A garota mudara isso. Após o último sinal, fui andando com Emmett em silêncio até o carro. Ele estava preocupado comigo e com Rosalie. Sabia que não teria alternativa quando precisasse escolher um lado, e isso incomodava. Os outros estavam nos esperando no carro, também em silêncio. Éramos um grupo muito quieto. Só eu conseguia ouvir os gritos. Idiota, lunático, estúpido, insano, tolo, egoísta e irresponsável. Rosalie mantinha um fluxo constantemente de insultos gritando a plenos pulmões em sua mente. Isso dificultava que eu ouvisse os outros, mas a ignorei o máximo que pude. Emmett tinha razão sobre Jasper. Ele estava decidido. Alice estava nervosa, preocupada com Jasper, repassando inúmeras imagens do futuro. Não importava de que ângulo Jasper tentasse atingir a garota, Alice sempre me via ali, impedindo. Interessante. Nem Rosalie nem Emmett estavam com ele nessas visões, então Jasper planejava agir sozinho. Isso facilitaria as coisas. Jasper era o melhor lutador de nós e certamente o mais experiente. Minha única vantagem era poder ouvir seus planos antes que eles colocassem em prática. Eu nunca tinha brigado com meus irmãos a sério, só fazíamos umas lutas de brincadeira. Ficava enjoado só de pensar em tentar machucar Jasper de verdade. Não, eu não faria isso. Só o impediria. Só isso. Eu me concentrei em Alice, que memorizava as diferentes abordagens de ataque de Jasper. Conforme fiz isso, as visões dela mudaram, se afastando cada vez mais da casa do Swan. Eu o interceptava cada vez mais cedo. Pare com isso, Edward, gritou ela. Não vai acontecer assim. Eu não vou deixar. Não respondi, só continuei observando. Ela começou a vasculhar um futuro cada vez mais distante, adentrando o reino enevoado e incerto das possibilidades longínquas. Tudo era sombrio e vago. Durante todo o caminho, o silêncio pesado permaneceu. Estacionei na grande garagem ao lado da casa. O Mercedes de Carlyle estava lá,
ao lado do Jeep de Emmett, do M3 de Rose e do meu Vanquish. Fiquei feliz por Carlyle já estar em casa. Aquele silêncio podia acabar em uma explosão, e eu queria que ele estivesse por perto quando isso acontecesse. Fomos direto para a sala de jantar. A sala, é claro, nunca era usada para seu devido propósito, mas era mobiliada com uma longa mesa oval de mogno cercada de cadeiras. Éramos muito escrupulosos em manter tudo conforme a ensinação mandava. Carlyle gostava de usar o cômodo como sala de conferências. Em um grupo com personalidades tão fortes e distintas, às vezes era necessário discutir as coisas de forma calma e educada. Eu tinha a sensação de que aquilo não ajudaria nesse caso. Carlyle se sentou no seu lugar de sempre, na cabeceira direita da mesa. Esme estava ao lado dele, segurando sua mão sobre o tampo. Esme não tirava os olhos de mim, sua intensidade dourada repleta de preocupação. Fique, foi seu único pensamento. Ela não tinha ideia do que estava prestes a começar, só estava preocupada comigo. Desejei poder sorrir para a mulher que era uma verdadeira mãe para mim, mas não tinha como reconfortá-la naquele momento. Eu me sentei do outro lado de Carlyle. Ele tinha uma noção melhor do que ia acontecer. Seus lábios se estreitavam em uma linha fina e a testa estava franzida. A expressão parecia velha demais para seu rosto jovial. Enquanto sentavam, percebi que todos iam escolhendo seu lado. Rosalie se sentou bem em frente a Carlyle, na outra ponta da mesa longa. Ela me encarava com raiva, sem desviar os olhos. Emmett se sentou ao lado de Rosalie, com sarcasmo no rosto e nos pensamentos. Jasper hesitou, depois se recostou na parede atrás de Rosalie. Estava decidido, independentemente do resultado daquela discussão. Cerrei os dentes. Alice foi a última a entrar, e seus olhos estavam focados em algo distante, no futuro, ainda indistinto demais para ser útil, aparentemente sem pensar no que fazia. Sentou-se ao lado de Esme. Esfregou a testa como se estivesse com dor de cabeça. Jasper se remexeu com ar inquieto e considerou se juntar a ela, mas se manteve em seu lugar. Respirei fundo. Eu tinha começado tudo aquilo e tinha que falar primeiro. Sinto muito, falei olhando primeiro para Rose, depois para Jasper e por fim para Emmett. Não era minha intenção colocar vocês em risco. Foi algo impensado e assumo total responsabilidade pelas minhas ações precipitadas. Rose me encarou, irritada. Como assim? Assumo total responsabilidade. Você vai resolver a situação? Não como você está pensando, respondi, tentando manter a voz calma. Já estava planejado partir antes de tudo isso acontecer. Vou embora agora. Se eu acreditar que a garota ficará segura, pensei. Se eu acreditar que nenhum de vocês vai tocar nela, a situação vai ser resolvida. Não, murmurou Esme. Não, Edward. Eu segurei sua mão. São só alguns anos. Mas Esme tem razão, disse Emmett. Você não pode ir embora agora. Isso seria o oposto de ajudar. Temos que saber o que as pessoas estão pensando, agora mais do que nunca. Alice vai perceber qualquer coisa importante. Discordei. Carlyle balançou a cabeça. Acho que Emmett tem razão, Edward. É mais provável que a garota fale alguma coisa caso você desapareça. Ou todos nós vamos embora, ou ninguém vai. Ela não vai dizer nada, insisti. Rose estava prestes a explodir, e eu queria esclarecer aquilo antes de tudo. Você não sabe como a mente dela funciona, lembrou Carlyle. Eu sei bem. Alice, diga a eles. Alice me olhou com uma expressão cansada. Não consigo ver o que aconteceria se nós simplesmente ignorássemos isso. Ela encarou Rose e Jasper. Não, ela não conseguia ver aquele futuro. Não com Rose e Jasper sendo tão resistentes à ideia de ignorar o incidente. Rose espalmou a mão na mesa como um estrondo. Não podemos dar à humana a chance de opinar. Carlyle, não é possível que você não veja isso. Mesmo se todos nós decidirmos desaparecer, não é seguro deixar a história para trás. Não podemos dar à humana a chance de opinar. Carlyle, não é possível que você não veja isso. Mesmo se todos nós decidirmos desaparecer, não é seguro deixar histórias para trás. Vivemos de forma tão diferente dos outros. Você sabe que existem aqueles que adorariam ter uma desculpa para nos acusar. Temos que tomar cuidado redobrado. Já demos origens a boatos antes, lembrei a ela. Apenas boatos e suspeitas, Edward. Não houve testemunhas e provas. Provas, falei bufando, mas Jasper estava sentindo com um olhar severo. Rose, começou Carlyle. Deixe-me terminar, Carlyle. Não precisa ser nenhuma grande produção. A garota bateu a cabeça hoje, então talvez esse ferimento acabe sendo mais grave do que parecia, disse Rose lhe dando de ombros.
Todo mortal vai dormir com a possibilidade de nunca mais acordar. Os outros esperariam que nós resolvêssemos isso. Você sabe que sou capaz de me controlar. Eu não deixaria provas. Sim, Rosalie, todos nós sabemos como você é uma assassina extremamente competente. Retruquei. Ela rosnou para mim, momentaneamente, sem palavras. Quisera eu que isso durasse. Edward, por favor, pediu Carlyle. Depois ele se virou para Rosalie. Rosalie, eu fingi que não vi o que aconteceu em Manchester porque senti que você merecia sua justiça. O que os homens que você matou fizeram com você foi monstruoso. Essa situação não é igual àquela. A menina Swan é completamente inocente. Não é nada pessoal, Carlyle, disse Rosalie por entre os dentes cerrados. É para nos proteger. Houve um breve momento de silêncio enquanto Carlyle pensava em sua resposta. Quando ele assentiu, o olhar de Rosalie se iluminou. Ela não deveria ter sido tão ingênua. Mesmo que não pudesse ler os pensamentos de Carlyle, conseguiria prever suas próximas palavras. Ele nunca cedia nessa questão. Eu sei que você tem boas intenções, Rosalie, mas eu gostaria muito que valesse a pena proteger nossa família. Um ou outro, acidente ou descontrole, é uma infeliz parte de quem somos. Era típico dele se incluir nesse plural, embora ele mesmo nunca tivesse cometido um erro como aquele. Assassinar uma garota inocente, a sangue frio, é bem diferente. Acredito que o risco que ela traz para nós, não importa se vai comentar ou não sobre suas suspeitas, não chega aos pés de um risco muito maior. Se abrimos exceções para nos protegermos, arriscamos algo muito mais importante, a essência do que somos. Controlei minha expressão com todo cuidado. Não seria de bom tom sorrir, nem aplaudir, como gostaria de fazer. Rosalie fez uma careta. Só estou sendo responsável. Está sendo cruel, corrigiu Carlyle, gentilmente. Todas as vidas são preciosas. Rosalie deu um suspiro profundo e fechou a cara. Emmett lhe deu um tapinha no ombro. Vai ficar tudo bem, Rose, murmurou ele, tentando animá-la. A questão, continuou Carlyle, é se devemos partir. Não, gemeu Rosalie. A gente acabou de se agitar aqui. Não quero começar o segundo ano na escola de novo. Você pode manter sua idade atual, é claro, respondeu Carlyle. E ter que me mudar de novo ainda mais rápido, retrucou ela. Carlyle deu de ombros. Eu gosto daqui. Faz tão pouco sol que a gente quase consegue ser normal. Bom, certamente não precisamos decidir agora. Podemos esperar e ver se a mudança será necessária. Edward parece certo do silêncio da menina Swan. Rosalie bufou. Mas eu não estava mais preocupado com Rose. Dava para ver que ela obedeceria a decisão de Carlyle. Embora estivesse furiosa comigo, tinham mudado de assunto e começado a discutir detalhes desimportantes. Jasper não havia se convencido. Eu compreendia. Antes de conhecer Alice, ele viveu em uma zona de combate, um teatro de operações constante. Ele sabia quais eram as consequências de ignorar as regras. Tinha visto os sangrentos resultados com os próprios olhos. Dizia muito o fato de ele não ter tentado acalmar Rosalie com seus outros poderes, nem tentado atiçá-la. Preferia se manter alheio à discussão, acima daquele debate. Jasper, chamei. Ele me encarou, o rosto inexpressivo. Ela não vai pagar pelo meu erro. Eu não vou permitir. Falei. Então ela vai se beneficiar com isso? Era para ela ter morrido hoje, Edward. Eu só estaria corrigindo o erro. Eu repeti, enfatizando cada palavra. Eu não vou permitir. Ele ergueu as sobrancelhas. Não estava esperando aquilo. Não tinha imaginado que eu agiria para impedi-lo. Jasper balançou a cabeça. E eu não vou deixar Alice correr qualquer perigo, por menor que seja. Você não sente por ninguém o que eu sinto por ela, Edward. E não passou pelo que eu passei. Mesmo que tenha visto minhas memórias, você não compreende. Não estou discutindo isso, Jasper, mas estou avisando. Não vou permitir que machuque Isabella Swan. Nós nos encaramos, não com raiva, mas avaliando o oponente. Senti que ele estava testando meu espírito, minha determinação. Jess, disse Alice, nos interrompendo. Ele continuou me encarando por um segundo, então olhou para ela. Não precisa dizer que você consegue se cuidar sozinha, Alice. Eu sei disso, mas não muda. Não era isso que eu ia dizer, retrucou Alice. Eu ia pedir um favor. Eu vi o que ela tinha em mente, e meu queixo caiu com um arfar audível. Fiquei encarando-a, chocado, dando-me conta de que todos estavam me olhando com certa desconfiança. Eu sei que você me ama. Obrigada, mas eu ficaria muito feliz se você não tentasse matar a Bella. Em primeiro lugar, Edward está falando muito sério, e não quero que vocês briguem. Em segundo, ela é minha amiga, ou pelo menos vai ser. Estava claro como água em sua mente, Alice sorrindo com o braço pálido e gélido em volta dos ombros cálidos e frágeis da garota. E Bella estava sorrindo também, com o braço em volta da cintura de Alice. A visão era concreta, só um momento era incerto. Mas, Alice,
gaguejou Jasper. Não consegui virar o rosto para ver sua expressão. Não conseguia me afastar da imagem na visão de Alice para ouvir os pensamentos de Jasper. Eu vou amá-la um dia, Jess. Vou ficar muito chateada com você se não deixar Bella em paz. Eu ainda estava preso nos pensamentos de Alice. Vi o futuro brilhar enquanto os planos de Jasper iam por água abaixo diante daquele pedido inesperado. Ah! Ela suspirou. A indecisão de Jasper tinha mostrado um novo futuro. Viu? Bella não vai dizer nada. Não precisamos nos preocupar. O jeito como ela disse o nome da garota, como se já fossem confidentes. Ah, Alice, gaguejei. O que é isso? Eu falei que tinha uma mudança a caminho. Não sei, Edward, mas ela trincou os dentes e deu para perceber que tinha mais informações. Estava tentando não pensar naquilo. De repente, ela estava se concentrando em Jasper com toda a força, embora ele estivesse atordoado demais para ter tomado qualquer outra decisão. Ela fazia isso às vezes, quando tentava esconder algo de mim. O que, Alice? O que você está escondendo? Ouvi Emmett resmungar. Ele sempre ficava frustrado quando eu e Alice tínhamos esse tipo de conversa. Ela balançou a cabeça, sem me deixar entrar em sua mente. É sobre a garota? Exigi saber. É sobre Bella? Ela cerrou os dentes, se concentrando, mas quando falei o nome de Bella, Alice perdeu o foco. Seu deslize só durou 1 milésimo de segundo, mas foi o suficiente. Não, gritei. Ouvi minha cadeira bater no chão, e foi só então que percebi que estava de pé. Edward, Carlyle tinha se levantado também e segurava meu ombro. Eu mal percebia sua presença. Está se solidificando, sussurrou Alice. A cada minuto você está mais decidido. Só restam 2 futuros para ela. É um ou outro, Edward. Eu estava vendo o que ela via, mas não podia aceitar. Não, repeti. Não havia força na minha negação. Minhas pernas pareciam ocas e tive que me apoiar na mesa. Carlyle baixou a mão. Isso é tão irritante, reclamou Emmett. Tenho que ir embora, sussurrei para Alice, ignorando-o. Edward, a gente já falou sobre isso, retrucou Emmett em voz alta. Assim a garota vai abrir o bico com certeza. Além disso, se você for embora, não vamos saber se ela falou com alguém ou não. Você precisa ficar e lidar com isso. Não vejo você indo a lugar nenhum, Edward, disse Alice para mim. Não sei se você pode ir embora agora. Pense nisso, completou ela em silêncio. Pense em ir embora. Eu entendi o que ela queria dizer. Sim, a ideia de nunca mais ver a garota era dolorosa. Eu já havia sentido isso no corredor do hospital, quando me despedira dela de forma ríspida, mas agora a ideia de partir era ainda mais necessária. Eu não podia aceitar nenhum dos 2 futuros a que aparentemente a havia condenado. Não tenho muita certeza sobre Jasper, Edward, continuou Alice. Se você partir, se ele achar que Bella é um perigo para nós... Não estou ouvindo isso, argumentei, ainda quase sem notar nossa plateia. Jasper estava em dúvida. Não faria nada que magoasse Alice. Não nesse momento. Você vai arriscar a vida dela, deixá-la indefesa? Por que você está fazendo isso comigo? Gemi, baixando a cabeça e apoiando-a entre as mãos. Eu não era o protetor de Bella. Não poderia ser. O futuro dividido de Alice não era prova suficiente disso? Eu a amo também. Ou vou amar. Não é a mesma coisa, mas quero que ela esteja aqui para isso acontecer. Você a ama também? Sussurrei incrédulo. Ela suspirou. Você é tão cego, Edward. Não está vendo o que vai acontecer com você? Não vê o que já está acontecendo? É mais inevitável que o sol nascendo amanhã. Vejo o que eu vejo. Balancei a cabeça, horrorizado. Não, tentei impedir as visões que ela me revelava. Eu não preciso seguir por esse caminho. Vou embora, vou mudar o futuro. Você pode tentar, disse ela, a voz cética. Ah, por favor, berrou Emmett. Preste atenção, sibilou Rose para ele. Alice está vendo ele se apaixonando por uma humana, típico do Edward. Ela fingiu sentir ânsia de vômito. Eu mal ouvi. O quê? Perguntou Emmett, confuso. Então sua risada ribombante ecoou pela sala. É isso que está acontecendo? Ele riu de novo. Que azar, Edward. Senti a mão dele tocar meu braço, mas me afastei, distraído. Não conseguia prestar atenção nele. Se apaixonar por uma humana? Repetiu Esme, com um tom descrente. Pela garota que ele salvou hoje? Se apaixonar por ela? O que está vendo exatamente, Alice? Jasper exigiu saber. Ela se virou para ele. Continuei encarando seu perfil, atônito. Tudo depende da força de Edward, ou ele mesmo vai matá-la. Ela se virou para me encarar de novo, furiosa, o que me deixaria muito irritado. Edward, sem falar no que aconteceria com você. Ela olhou para Jasper, outra vez. Ou um dia ela será uma de nós. Alguém arfou. Não olhei para descobrir quem foi. Isso não vai acontecer, gritei novamente. Nada disso.
Alice falou como se não tivesse me ouvido. Tudo depende, repetiu ela. Talvez ele tenha força só para não matá-la, mas vai ser por pouco. Será preciso um autocontrole surpreendente, refletiu. Mais até do que o Carlyle. A única coisa que ele não tem forças para fazer é ficar longe dela. Essa é uma causa perdida. Eu não conseguia encontrar minha voz, nem mais ninguém ao meu redor. A sala ficou paralisada. Eu encarava Alice, e todos os outros me encaravam. Eu via minhas próprias expressões horrorizadas de 5 pontos de vista diferentes. Depois de um longo momento, Carlyle suspirou. Bom, isso complica as coisas. Nem me fale, concordou Emmett. Sua voz continuava bem-humorada. É claro que Emmett veria graça na destruição da minha vida. Imagino que os planos permaneçam os mesmos, de qualquer forma, disse Carlyle pensativo. Vamos ficar e observar. Obviamente, ninguém vai machucar a garota. Fiquei tenso. Não, disse Jasper em voz baixa. Posso concordar com isso, se Alice só vê 2 opções. Não, minha voz não era grito, rosnado, nem choro ou desespero, e sim uma combinação dos 3. Não. Tive que sair, me afastar da confusão dos pensamentos deles, o nojo e o ar de superioridade de Rosalie, o humor de Emmett, a paciência infinita de Carlyle. Pior, a confiança de Alice, a confiança de Jasper na confiança dela. Pior de tudo, Esme e sua alegria. Saí da sala batendo os pés. Esme tentou pegar minha mão quando passei, mas não dei atenção ao gesto. Estava correndo antes mesmo de sair da casa. Atravessei o gramado e o rio em um pulo e parti para a floresta. A chuva caía de novo, com tanta força que fiquei encharcado em segundos. Eu gostava do peso da água. Criava uma parede entre mim e o restante do mundo. A chuva me protegia, me permitiria ficar sozinho. Corri para o leste, atravessando as montanhas, seguindo uma reta, até conseguir ver o brilho difuso das luzes de Seattle, me afastando em vez do ruído daqueles pensamentos. Parei antes de chegar às fronteiras da civilização humana, isolado pela chuva, totalmente sozinho. Enfim, me forcei a pensar no que tinha feito e como havia mutilado o futuro. Primeiro, a visão de Alice abraçando a garota, caminhando com ela na floresta, perto da escola. A confiança e a amizade entre as duas tão óbvias que ressoavam na imagem. Os grandes olhos, cor de chocolate de Bella, não estavam confusos na visão, mas ainda eram cheios de segredos. Naquele momento pareciam segredos felizes. Ela não afastava do braço gélido de Alice. O que aquilo significava? Quanto ela sabia? Naquele futuro em natureza morta, o que ela pensava de mim? Então outra imagem, tão parecida, mas colorida pelo horror. Alice e Bella na varanda da minha casa, os braços ainda entrelaçados em uma confiança amigável, mas dessa vez não havia diferença entre seus braços. Ambos eram pálidos, lisos como mármore, duros como aço. Os olhos de Bella não eram mais da cor de chocolate. As íris eram de um carmim chocante e vívido. Os segredos em seus olhos eram inescrutáveis. Resignação ou desgosto, impossível dizer. Seu rosto era frio e imortal. Estremeci. Não conseguia evitar aquelas perguntas, similares, mas diferentes. O que aquilo significava? Como aquilo acontecera? E o que ela pensava de mim depois daquilo? Eu podia responder a última pergunta, se eu a condenasse a essa vida incompleta e vazia por conta da minha fraqueza e de meu egoísmo. Certamente, ela me odiaria. Mas havia uma imagem ainda mais aterrorizante, pior do que qualquer outra que já tivesse me passado pela cabeça. Meus próprios olhos, de um carmim intenso de sangue humano, os olhos de um monstro, o corpo destruído de Bella nos meus braços, de um branco cadavérico, seco, sem vida. A visão era tão concreta, tão clara. Eu não aguentava ver aquilo. Não conseguia suportar. Tentei banir a imagem da minha mente. Tentei imaginar outra coisa, qualquer coisa. Tentei ver novamente a expressão de seu rosto vivo, que havia obstruído minha visão no último capítulo da minha existência. Não consegui. A visão horrenda de Alice preenchia minha mente, e eu me remoía com a agonia que me causava. Enquanto isso, o monstro dentro de mim explodia de alegria, exultante com a probabilidade de seu sucesso. Aquilo me nojava. Eu não podia permitir isso. Tinha que haver uma maneira de evitar o futuro. Eu não permitiria que as visões de Alice me guiassem. Eu tinha o poder de escolher um caminho diferente. Sempre havia uma escolha. Tinha que existir. Oi, tudo bem? Esse foi mais um capítulo. Não esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e o seu comentário do que você está achando dessa história maravilhosa. Beijão!